Sejam bem-vindos ao Mulher de Fases! E hoje eu tenho a alegria de estar aqui com duas pessoas tão especiais e tão importantes da minha história. A minha mãe, Lígia, e o meu pai, Paulo. Eles que não só me trouxeram a vida, mas me educaram por um lindo caminho, me trouxeram tantos valores importantes. E é um grande prazer estar com vocês aqui. Quero dizer também que quando eu fiz esse convite para os meus pais, eu pensei muito nos meus avós, em como seria legal ter a oportunidade de entrevistar os meus avós. Eu perdi os meus últimos 2 avós no último ano, penúltimo ano, né? E eu trouxe essa lembrança, então eu queria trazer essa fala aqui para que a gente também lembre deles e traga eles conosco nesse momento. Então, sejam bem-vindos! Obrigado! Obrigada! Uma honra, prazer. Lindos! Quero pedir então que primeiro vocês se apresentem. Eu vou começar pelas mulheres, claro que meu pai não vai se importar, um exímio cavalheiro. Quem é a Lígia? Eu já tava bem tranquila e calma, agora eu já tô aqui me emocionando. É um momento bem especial estar aqui, não imaginava esse convite, né? Mas a Lígia, ela é mãe, filha, esposa, amiga, vovó, que é a alegria da nossa vida, né? Ter os nossos netos. Sou mãe de 4 filhos, um que não nasceu. Sou de Brusque e casada com o Paulo e moramos aqui há nem sei mais quantos anos, já faz tempo. E psicóloga, consteladora familiar, voluntária do Lions Clube Balneário Camboriú Centro, que é uma coisa que satisfaz bastante a gente enquanto cidadão, enquanto pessoa, né? E uma mulher que adora fotografia, adora gente, adoro conversar, papo cabeça, adoro estar reunida com a minha família, que é, acho que o que me reenergiza, que me dá força, garra para viver. Sou católica, acredito nesse Deus maravilhoso que fez tudo que existe, que fez a gente. Amo a vida, gosto de viver com intensidade e aproveitar cada minuto da vida, do mundo, do que acontece com a gente. Ai, acho que chega. Muito bom. E quem é o Paulo? Eu sou Paulo Roberto, o irmão do meio de 7 irmãos, 5 rapazes e 2 meninas. Por 4 anos fui o neném da casa, depois resolveram continuar a prole e aí eu fiquei no meio. E filho de um pai contador, muito dedicado à sua comunidade, principalmente à igreja católica, um coração enorme, uma mãe super batalhadora, nasceu na roça e desde cedo aprendeu a batalhar, nos ensinou bastante isso, sempre ajudou tanto na educação dos filhos quanto nas economias do lar. E estudei no seminário, meu pai queria por toda a lei que tivesse um filho padre, já que ele também estudou no seminário e por motivos extras aí não conseguiu se ordenar padre. Mas valeu muito, também não era a minha vocação, mas levo, né, comigo, trago comigo toda essa formação que tive no seminário, essa dedicação, né, ou essa responsabilidade pela comunidade onde a gente vive. Então, trabalhei desde 80 até 2014 na Justiça do Trabalho, né, fiz o concurso, passei, e por isso a gente, querendo chegar mais perto de volta a Brusque, tivemos que morar em várias cidades diferentes e sempre que chegava nas cidades
procurava me integrar com a comunidade, né? Seja tanto na igreja, moramos em Mafra, moramos em Jaraguá do Sul, e desde 99 estamos aqui, desde 93 estamos aqui em Balneário Camboriú, né? E aqui em Balneário Camboriú a gente teve a oportunidade de entrar no Lions Club e através do Lions a gente participar super ativamente da comunidade. Aí represento o Lions no Comitê do Rio Camboriú, onde a gente pode lutar bastante pela nossa natureza, para a preservação do nosso ambiente, que herdei da minha mãe, esse lado, né, esse contato com a natureza. Ela sempre adorou o jardim, sempre adorou plantação. A casa dos meus avós, da minha avó materna, era na roça mesmo, então a gente passava as férias lá. Era uma vivência assim muito rica, né? Esse contato com a natureza direto. E participo também do Observatório Social de Balneário Camboriú, também representando o Lions, onde a gente busca educar, né, os cidadãos para buscar a sua cidadania através da fiscalização da aplicação do dinheiro público, do dinheiro do município, né, para ver se está sendo bem aplicado, e com isso a gente buscar uma justiça social, uma melhor aplicação do dinheiro público, e alguns outros trabalhos voluntários em decorrência, né? Inclusive no Jardim Jataí, a escolinha da nossa neta, né, onde é feito um trabalho voluntário lá, uma tarde por semana a gente vai lá e se dedica também a ajudar na manutenção e ajudar no aumento do contato dessas crianças, né, desses alunos com a natureza, através da agricultura biodinâmica, né, que é riquíssimo. Isso aí é um aprendizado constante e um trabalho agradável de se fazer. O pai acabou falando um pouquinho, né, mas eu queria pegar esse gancho e perguntar qual é o valor que vocês sentem que vocês mais trouxeram dos pais de vocês, da educação que vocês tiveram? Do meu pai principalmente aprendi a honestidade e que somos todos iguais, né? Não tem classe social. Eu acho que uma coisa que me marcou muito quando no enterro do meu pai, no velório, quantas pessoas que a gente nem conhecia e chegaram para a gente e disseram, para nós filhos, né, disseram: teu pai era uma alma muito boa, me ajudou, ex-seminaristas, né, teu pai me ajudou a bancar quando eu estava no seminário, estava precisando de alguma coisa, e outras pessoas super necessitadas, assim, que ele ajudava, né? Não tinha grandes posses, né? Recebia um salário modesto, mas ainda conseguia ajudar as pessoas à sua volta. Sempre foi super preocupado, né, com o bem-estar das pessoas que estavam ao seu redor. Tratava todos com muita humildade, sempre demonstrou muita humildade, e o bem-estar, né? O bem-estar do próximo, isso aí foi um exemplo muito grande. Da minha mãe também, essa força de vontade de trabalhar, de não parar nunca. Ela estava sempre em atividade, se reinventava, era uma ótima costureira. Depois, no tempo que surgiram as máquinas de tricô, né, de fazer tricô através da máquina, comprou uma máquina, a gente ajudava ela, né, para fazer esse tricô através da máquina, e sempre estava reinventando, achando alguma coisa de ganhar dinheiro, costurava. A gente costurava roupa de cama, a gente ia entregar com 6, 7 anos, né? Pegava a bicicleta, atravessava a Brusque inteira para ir entregar essas encomendas e buscar linha
comprar, né, aviamentos que faltavam para costura dela nas lojas. A gente era super bem tratado, com isso aprendia, né, a se relacionar com as pessoas, era conhecido de todo mundo, cozinhava muito bem, né, aprendi a admirar a cozinha, a boa cozinha, sempre nos tratou com muita fartura, e desde cedo, né, como ela também tinha seus afazeres, nos ensinou a que cada um é responsável, né, por arrumar sua cama, por lavar a louça, a gente se dividia. Então foram vários valores, a valorizar plantar frutas, a gente sempre tinha um pomar em casa, sempre tinha frutas para colher, ela plantava bem floridos os jardins, sempre mantinha a casa com um jardim muito bonito. Isso aí também, eu acho que aprendi muito com ela nesse sentido. É engraçada essa pergunta, né? Engraçado não, mas faz bastante refletir, porque às vezes a gente tem a tendência de olhar... Eu, por exemplo, tive um pai muito autoritário, né? Um pai que ditava as regras, as coisas tinham que ser como ele queria. E por muito tempo isso me deixou um tanto revoltada, assim, de pensar, meu pai podia ter sido diferente, né? Minha mãe podia ter sido diferente. Mas quando a gente muda o olhar, a gente começa a ver que as coisas não são assim, exatamente como a gente vê, né? Então hoje eu vejo que aquele autoritarismo dele era uma forma de colocar ordem e de nos ensinar aquilo que a gente precisava, do jeito que ele sabia, do jeito que ele podia, né? Talvez do jeito que ele aprendeu. Então eu penso que uma das coisas mais importantes que eu aprendi do meu pai foi a honestidade, foi a retidão de caráter, a determinação, a garra de fazer as coisas, né? Meu pai foi uma das primeiras pessoas em Brusque que, se não me engano, é o segundo que teve um escritório de contabilidade que funciona até hoje, né? Meu irmão que toca. E tudo isso, assim, à base de muito esforço, né? Estudou à noite, trabalhava durante o dia, estudava à noite para poder se sustentar, ajudar a família, depois ajudar a criar a própria família, né? Construir uma casa também com esforço próprio, trabalhando muito. Então essa garra, esse empreendedorismo, essa forma de ver as coisas com honestidade, fazendo sempre com honestidade, né? É um valor, um princípio assim, que eu carrego com muita responsabilidade, com muito respeito assim, comigo, né? Da mesma forma a fé católica, né? Eu lembro que desde pequena a gente sempre ia à missa, ele sempre levava a turminha toda. A gente às vezes ficava feliz que depois a gente ganhava uma pipoca para ir para casa comendo pipoca. E vocês são em 6 também. Nós somos em 6 irmãos, eu sou a mais velha. E eu fico imaginando hoje, né? Nós tivemos 3 filhos e muitas situações a gente passou de dificuldade. Eu fico imaginando ele, né? Eu tenho 63 anos e sou mais velha, então como é que era isso há 60 anos atrás, né? Criar uma criança, criar depois 6, né? E quanta coisa ele construiu, quanta coisa ele deixou, né? De herança para nós. E a mãe, ela sempre foi muito carinhosa no jeito de ser dela. Por exemplo, eu tenho uma lembrança muito maravilhosa, assim, que ela era costureira também. E numa vez, eu nem lembro que idade que eu tinha, mas eu lembro que eu tinha uma boneca muito grande. E num dia da criança, ou no meu aniversário, ela trocou a roupa dessa boneca, costurou uma roupa nova, colocou uma flor na mão da boneca e estava do lado da minha cama quando eu acordei de manhã. Devia ser meu aniversário, eu acho. Então ela tinha esse carinho, né? Ela não tinha, às vezes, facilidade de falar as coisas para nós. Por exemplo, quando chegou a época de começar a conversar sobre sexo, eu acho que ela não conseguia falar muito. Eu lembro que ela comprou uma coleção de 3 volumes de livros sobre sexualidade, daí ela, começa a ler, aí se precisar de alguma coisa, chama a mãe para explicar, coisa assim, sabe? Então ela sempre foi uma mãe muito presente, né? E fico imaginando também como deve ter sido difícil para ela ficar com 6 crianças dentro de casa, né?
ela nunca trabalhou fora, ela sempre se dedicou à família e isso é um valor importantíssimo para mim, assim. Então trago esses valores para mim que eu tentei sempre colocar para os nossos filhos, né, para os nossos netos. E essa coisa meu pai tinha essa coisa de reunir muita família, né, de valorizar. Eu lembro que a gente tinha uma casa em Balneário, né, uma casa de praia, e ele gostava que todos os filhos estivessem lá. Na época, 2 ou 3 só estavam namorando, né, os outros todos ainda mais novos. E às vezes faltava um por algum motivo, tinha ficado em busca, ele dizia, o fulano não veio, né, que pena. Eu digo, poxa, tá com 4, 5 aqui, ainda tá sentindo falta daquele que não veio, né. Mas ele era assim, ele gostava de todo mundo junto, ele gostava de casa cheia, né. Isso era um valor muito importante para ele, que até o final da vida ele falava sobre isso. Então acho que essas coisas é que fazem a gente ser forte, né? Quando a gente começa, às vezes, a enfraquecer um pouco na vida e se sentir desanimado, lembrar disso tudo que a gente viveu e que foi passado pra gente como valor. Agora eu vou fazer vocês pensarem mais um pouco. Depois eu prometo que vai ficar mais fácil. Quem era o Paulo e quem era a Lígia? Olhei ao contrário, né? Quem era o Paulo e quem era a Lígia? Se quiser responder um outro também, não. Cada um tem que responder a sua, porque aí é do passado. Antes de serem pais, porque eu me peguei pensando uma coisa muito curiosa, né? Eu sempre conheci vocês sendo pais, né? É verdade. E eu, principalmente, por ser a terceira filha, né? A última. Então, vocês já eram há muito tempo pais, né? Mas assim, na adolescência, quando eram crianças, quem eram vocês? A Lígia era uma menina muito caseira, até porque a gente não tinha o hábito de sair de casa, diferente do Paulo, que saía todos os anos nas férias, né? A gente raramente ficava passando o dia na casa de uma tia ou de uma avó. Mas vocês iam ficava pra muito em Balneário casa. já. Mas isso foi bem depois, foi na adolescência, né? Daí o pai construiu a casa na praia. Aí eu já tinha, eu acho que uns 15, 16 anos nessa época. E então eu fui sempre muito da casa. E a gente brincava com os irmãos, a mãe não gostava muito que a gente saísse, ela dizia, vocês já são com os irmãos aqui, para que precisa sair de casa para brincar com outros, né? É sempre aquela coisa de ficar muito corujando, assim. E eu era muito tímida, sempre fui muito tímida, mas em contrapartida, eu estava lembrando até outro dia, agora faz poucos dias que eu lembrei disso. Num Dia das Mães, fiz uma homenagem recitando um poema na escola. Então, na verdade, eu sempre brinco, né, que eu falo muito mais fácil para 200 pessoas do que para 1, 2 ou 3. Então, isso já vem da infância, né, dessa aptidão, assim, que eu herdei do meu pai. Meu pai tinha uma oratória, assim, maravilhosa. E ele admirava isso, né? O vô sempre dizia, nossa, como fala bem, né? É verdade. E já pré-adolescente, outra coisa da minha mãe, ela formou junto com uma prima um grupinho de meninas para conversar sobre as coisas da vida, o evangelho. Eu nem lembro direito quais eram os temas, mas eu lembro que já tinha aquele grupinho, assim. E isso foi me preparando para me inserir depois para o grupo de jovens, né? Que mais tarde a gente começou a fazer parte. Foi ali que eu conheci o Paulo e daí foi ali onde tudo começou entre nós dois. E aí, muito cedo eu comecei a dar catequese também. E depois, quando nós entramos no grupo de jovens, eu comecei a tocar violão. Sou um pouco autodidata nessa área. E animava muito as missas, a gente tocou, nossa, trocentas missas. Depois vieram os encontros de jovens. E daí foi que eu fui desenvolvendo a minha liderança e as habilidades, né? Fui descobrindo quem que eu era, o que que eu podia, o que que eu conseguia fazer. E hoje eu fico de cara, assim, lembrando como um grupo ali de 12, 20 adolescentes conseguiam organizar muitas vezes todo um encontro de jovens, uma reunião, ir lá estudar um tema, apresentar, sabe? Que
na nossa época, pelo menos para mim, essas aptidões não foram muito desenvolvidas na escola. Eu até nem sei mais como é que é isso hoje, mas eu acho que a escola, ela teria essa responsabilidade, e tem, né? Acredito que muitas coisas mudaram, de desenvolver essas habilidades, né? E na época, o que a gente desenvolvia mais? Trabalhos manuais, desenho, né? Ou o próprio estudo das matérias que tinha. Mas a oratória, nossa, eu morria de vergonha de falar com as pessoas, de me apresentar, né? Às vezes de pedir um favor para alguém. E na adolescência isso foi fluindo muito, assim, né? Foi deixando isso acontecer. Então eu tive uma adolescência muito rica, com muitos amigos que são valiosos para mim até hoje, que a gente, apesar de a gente não se encontrar mais, a grande maioria, mas a gente sempre lembra com muito carinho, porque foram pessoas que tiveram um papel importante naquela fase da vida, né? Hoje eu escuto tanto falar, meu filho aborrecente, os netos aborrecentes. Eu não senti isso, sabe? Eu acho que eu não passei assim por uma adolescência rebelde. Minha adolescência foi tão boa, foi tão leve, tão tranquila, né? E devo isso muito à Igreja Católica, porque ela ajudou a me formar os padres, os fráteres, que se fala, né, que eram os seminaristas que estudavam em Brusque. E eu devo muito da minha formação a eles, a tudo que foi proporcionado nos retiros e tudo, né? E em casa era aquela vida pacata, assim, de casa, assistia muita televisão. Pacata, 5 irmãos, pai e mãe, super pacato devia ser. Mas só em casa. Nesse sentido que eu quero dizer, né? Eu assistia muita televisão, eu acho que eu me criei muito romântica, assim, de tanto filme. A Sessão da Tarde era praticamente todos os dias, né, que eu assistia. E de ler também. Sempre gostei muito de ler. E ouvir rádio, né? Nossa, o meu radinho eu levava pra cama e botava ali bem baixinho só para eu escutar, para não incomodar ninguém. Sempre fui noturna na minha adolescência, eu gostava de dormir tarde. Eu acho que era porque era um momento que daí tava silêncio na casa, né? Todo mundo dormindo, sem incomodar. Daí eu ia ler fotonovela ou ler algum livro ou ficar na cama escutando rádio. Então eu precisava daquele momento sozinha, né? Quantos quartos tinha a casa de vocês? Tinha 3 quartos, um que era do pai e da mãe, que era mais na frente da casa. Eu acho engraçado que a maioria das casas na época eram assim, né? O quarto dos pais era mais retirado, aí vinha a sala, vinha a copa, depois o quarto das meninas, que era 3 num quarto, e o quarto dos guris, que daí também eram 3 no outro quarto, né? Com um banheiro só na casa. Depois, mais tarde, meu pai fez uma reforma e fez uma suíte para eles. O quarto deles era bem grande. E era confuso às vezes, meu Deus, mas era bem legal. É um tempo que passa que não volta, mas deixa muita lembrança boa, né? A minha infância foi super agradável, muito coletivismo. A gente tinha sempre nossa turma da rua. Primeiro que em casa já era um monte de gente, né? Então todo mundo arranjava uma brincadeira, andar de bicicleta, muitos tombos de bicicleta, iam em 2, 3 em cada bicicleta, porque não tinha bicicleta para todo mundo. Eu tenho até hoje as marcas que levei, coincidentemente, na rua onde morava a Lígia, né? E as brincadeiras de final de dia, assim, ficava até a hora da janta quase, né? A hora de tomar banho e jantar, a gente ficava na rua direto, né? Parava muito pouco dentro de casa, só para fazer, né? Na hora do almoço, lavava a louça, limpava a casa, ajudava a limpar a casa e tal. E naquela alegria, tudo controladinho naquela época difícil, né? Época de Natal, né? Que a gente via maçã, via chocolate, né? Bem raro, assim, tinha aquelas cestas de Natal, né? Aí vinha castanha, coisa que a gente só via uma vez por ano, né? E vinha lata de pêssego, né? Em conserva, em calda. Mas era muito divertido, a gente curtia muito, passeava muito todo domingo, né? Ia a turma toda na missa com o pai.
Na volta a gente passava no Keller, né? Comprava a famosa empadinha. Ah, né? vocês eram ricos, comprando empadinha da missa. Não, mas tínhamos sempre... Ali era Vai, pipoca vai, dividida. pipoca. E uma balinha, né? A balinha vermelha com amendoim dentro, né? Cortadinha, bala picada. São grandes recordações, assim. Depois, no final da infância, né? Ou com 10, 11 anos, fui para o seminário, né? Aí eram mais na época das férias que a gente ia para, né? O pai enchia uma Kombi, né? Onde ele trabalhava lá, e nos levava lá na casa da a Oma, a gente chamava, né? A mãe da minha mãe. E bem no interior, lá em São Martinho, no interior de São Martinho, né? No sul do estado. E aí a gente passava as férias, passava um mês inteiro lá, a turma toda junto, né? Com teus pais? Sim. Não, a mãe ficava conosco, aí nesse período a mãe ficava conosco. E aí era na casa também, em casa, quando a gente era pequena. Eu me lembro o tempo que chegou a primeira televisão, né? Aí íamos na casa do vizinho, porque nós não tínhamos, né, televisor. Aí, Isso vem de tipo, nós éramos esse vizinho. O primeiro vizinho lá que tinha TV, aí a gente se reunia à noite lá para... Todo mundo tinha o seu lugarzinho, sentava para assistir TV, né? Depois até que compramos, o pai conseguiu comprar um aparelho de TV. E as brincadeiras, né, de carocha, né, colocar a carochinha lá para carregar uma caixa de fósforo, né, e sapo, a gente fazia sacanagem com sapo e tal, né, pegar sapo ali com carvão, mas era muito divertido. E aí durante o ano, esse período que fiquei no seminário dos 11 até os 16 para 17 anos, aí a gente passava, né, se divertia também, mas era fechado, né, ficava de final de fevereiro até dezembro, vinha um mês de julho para casa, passava um mês em casa, e aí ficava lá, né, eram só padres e seminaristas, né, 200, 300 crianças lá, e estudar, trabalhar, jogar futebol, trabalhar na manutenção dos jardins, da horta, mas um estudo bastante valioso e tal, né, bastante responsabilidade. E depois disso aí também foi pouco tempo, com 17 para 18 anos saí do seminário, fiz o terceiro ano do ensino médio. Depois, com 21 anos já, né, aí conheci a Lígia com 19 para 20 anos, com 21 anos já casei, né, então foi muito pouco tempo de balada ou coisa parecida, né, já entrei, assim que saí do seminário, entrei no grupo de jovens, aí a gente já tinha uma vida bastante legal também, assim, participava de encontros, né? Trabalhava em encontros da juventude e tínhamos as nossas reuniões mensais de todos os grupos de jovens lá em Brusque. Era muito divertido, foi uma época de bastante crescimento, assim, bastante relacionamento também, que a gente criou bastante relacionamento. E aí depois já casamos, né? Com 21 anos já casei, e quase 22 anos. E aí já passamos uma vida de bastante mais responsabilidade, né? Com quase 2 anos de casado já veio o primeiro filho aí já mudou mais ainda a nossa vida, né? Maior a nossa responsabilidade, mas graças a Deus 3 filhos maravilhosos, assim, que a gente não tem do que reclamar, né? É uma alegria muito grande, mais ainda vindo os netos, né? É muito gratificante essa vida. E uma coisa voltando ali que eu esqueci de falar, que a gente ia na missa todo domingo, né? E depois da missa aí era voltinha no vô e na avó, né? Nos dois, porque eles moravam próximos, então visitava um e visitava o outro. Então também esse valor assim da família, né? De preservar, de ir lá, dar uma olhadinha como é que são, levar os netos para ver os avós. Uhum.
Agora eu vou, semana passada, quando eu falei que eu ia entrevistar vocês, eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram e vieram algumas perguntas para vocês. E uma pergunta que eu achei bem curiosa, eu fiquei curiosa para ouvir a resposta, né? Aos olhos de vocês, quem era a Ana Paula quando era criança? Opa! A Ana Paula, em primeiro lugar, era a princesinha da casa, né? Porque veio depois de 2 meninos e veio sendo a menina que a gente sempre queria, né? Porque a gente sempre quis ter, a gente imaginava que ia ter 2 filhos, um menino e uma menina, que eu acho que a maioria dos pais quer, né? Ter dos 2 sexos, eu acho que até pela identificação, para passar para o filho aquilo que é próprio do sexo, né? Então, era a menina esperada. E a Ana Paula sempre foi uma menina muito viva, muito esperta, muito alegre e sempre envolvida com todo mundo, assim. E sempre líder, sempre determinada com as coisas. Umas coisas que me marcou muito, assim, é que ela mexia muito, uma época ela mexia muito com o Rafael, que é pouquinho tempo, um ano e meio, mais ou menos, mais velho só. E ela uma vez deu uma mordida na costela dele, que assim, pegou ele de jeito, né? Deu uma mordidaça, mas ficou a marca dos dentes, né? E daí eu tava indignada, porque ela já tinha feito várias vezes alguma coisa com ele. Ele sempre foi muito quieto, muito pacato, não, como a gente diz, não tinha boca pra nada, né? E aí ela deu essa mordida nele. E ele veio chorando e tal, daí eu falei, então agora vai lá e dá uma mordida nela também. E daí ele foi lá e brigou, não sei se ele mordeu, não lembro, se ele fez alguma coisa com ela. E ela nunca mais se meteu com ele, então eu acho que esse espírito, assim, sabe, de eu sou maior, eu posso, né, eu consigo, eu dou conta do cara, né, ele é mais velho, mas não interessa, né, então já mostrava essa até garra, né? Não, se eu não quero, então vai na mordida mesmo, para eu conseguir, né? E sempre foi muito estradeira, muito passeadeira, não parava em casa, sempre com junção de amigas, sempre trazia para casa, ou ia para casa das amigas, ou queria ir para casa das primas, queria dormir na casa dos tios, sempre assim, sabe? Tentando, eu acho... Na época talvez eu não tinha essa consciência, mas eu acho que tentando experiências novas, né? Com contato com outras pessoas, com vivências diferentes que não só de dentro de casa, né? E aí, como diria meu pai, quase nos matou quando inventou de fazer intercâmbio para os Estados Unidos. Meu Deus do céu, que sufoco! Aqueles 3 meses não acabavam nunca, né? Na época a internet estava começando, no hotel que ela trabalhava quase não tinha internet, a gente tinha que esperar. Nós morávamos aqui no sítio e a gente tinha que esperar até meia-noite, 1 da manhã, para conseguir falar com ela, e ainda assim... Internet de escada. Internet de escada na época, né? Aquilo, daqui a pouco já sumia tudo, não aparecia mais nada, e a mãe ficava ali toda angustiada. Então eu acho assim, né, relembrando agora, né, a Ana Paula sempre foi uma pessoa do mundo, né? Do mundo e das pessoas, das vivências, né? E sempre foi muito determinada, assim, no que queria. Às vezes eu ficava, gente, cansada, né? Porque o cabelo tinha que ser daquele jeito. Ia fazer uma foto, eu lembro no baile de formatura, meu Deus, se aquele cabelo não ficasse, foi fazer prova antes de cabelo e tudo. Porque tinha que ser daquele jeito, o vestido tinha que ser... Mas filha, esse aqui tá tão lindo. Não quero esse, quero outro. E sim, sempre com muita determinação, né? Eu quero isso. Vou atrás até conseguir custar. Eu te entendo completamente. Tô vendo que a fruta não cai longe do pé, parece estar descrevendo a Júlia. Eu acho que realmente a Júlia tem muito de ti, assim. Às vezes, até fisicamente, às vezes eu olho pra ela e lembro, né, da Ana pequenininha, assim, com aqueles cabelinhos ralinhos. Mas essa vivacidade que a Júlia tem relembra muito a ti quando tu era criança. E muito carinhosa sempre, muito afetuosa, sempre assim com bilhetinhos para a mãe, para o pai, sabe?
a maneira de manifestar, e ela sempre foi muito boa nas palavras, na oratória, né? Então a gente se emocionava cada vez que vinha um bilhetinho, uma cartinha, e é tão gostoso isso, né? E sempre foi uma líder, sempre foi, desde criança já. E gostava muito de criança, né? Sim. Mesmo quando era um pouquinho, né? Ana Paula Achava lá, alguém essas menor do que crianças. ela, já era uma mãe, né? Sempre carregando no já colo. carregava no colo, às vezes quase nem conseguia, mas carregava no colo e ficava o tempo todo cuidando, a tarde toda, dependendo do evento ali. Já assumia a maternidade daquela criança e, né, era uma super mãezinha. E uma outra pergunta que tinha era: como naquele tempo vocês imaginavam a Ana Paula adulta? Se imaginavam, né? Olha, confesso que com 3 filhos, né, a gente imaginou, estava né? em plena atividade profissional, eu pelo menos não me preocupava, não ficava imaginando o que a gente desejaria para ela que ela fosse no futuro. Eu não, acho que nenhum dos 3, né, que a gente... Eu acho que a gente nunca pensou nisso, porque a gente sempre procurou respeitar os filhos como eles eram, nas suas questões, nas suas necessidades, né? Sempre, assim, a gente sempre se esforçou para fazer o melhor por vocês, mas sem pensar assim, no futuro vai ser isso, no futuro vai ser aquilo, eu quero dar estudo para não sei o quê. Não, eu quero dar estudo para que tenha realmente recurso para fazer aquilo que quiser. A gente sempre deixou muito em aberto. Eu nunca lembro assim de ter sugerido, vocês deviam fazer uma faculdade de tal coisa ou não, né? Então eu acho que não tinha essa expectativa assim, o que será que vai ser, que profissão que vai seguir. A gente queria que fizesse uma coisa que fosse do agrado de vocês, que realizasse vocês. E a gente tentou o máximo possível dar possibilidades para isso, né? Dentro das possibilidades financeiras que a gente tinha, né? Então a gente sempre se preocupou com isso, assim, de ter uma formação, de ter estudo, que a gente sempre valorizou, sempre achou importante. E deixar o resto também com a liberdade e o desejo de vocês, assim. Então nunca teve essa expectativa, assim, de... Acho que talvez se é que havia uma expectativa, era muito com relação a valores, né? Sim, De com levar certeza. isso, de ter essa honestidade. A educação sempre foi muito forte nesse sentido, né? Com certeza. Mas realmente, vocês começaram a falar, eu estava pensando nisso, assim, a escolha da faculdade, que é algo que geralmente, né, muitas famílias têm essa influência dos pais. Eu lembro que foi muito aberto, assim, e até tanto é que eu comecei a fazer psicologia e depois que eu já estava fazendo eu fui descobrir, né, eu fui lembrar, a mãe até fala que ela já tinha me dito, mas eu não lembrava, que era o sonho da mãe fazer, né, então, e aí depois ela fez, se formou depois de mim, mas nem nisso não teve essa influência, né, foi realmente sempre muito livre. E outra coisa que vocês também sempre quiseram proporcionar tudo para os 3, né? Claro que entendendo que cada um tem necessidade diferente, vai ter vontade diferente, né? Então, por exemplo, vocês, né, me proporcionaram ir fazer esse intercâmbio e aí os meninos não quiseram, mas talvez vocês contribuíram em outra coisa para eles. O Rafael foi morar fora, né? Ou estudar em outra cidade, né? O Júnior também, então, né? Equilibrando, assim, dentro das necessidades de cada um, mas sempre muito equilibrado entre os 3, né? Sim. É uma preocupação da gente sempre, né? Principalmente na questão financeira, né? Eu acho que dar as condições na nossa medida do possível, né? Do nosso possível, mas proporcionar igualdade de condições para cada um se desenvolver até, né, poder deslanchar e, né, ter sua vida financeira própria, né? Mas realmente são 3 filhos, né? Eu acho que todos merecem o mesmo tratamento e, né, em todos os sentidos. Teve uma pergunta, né, da nossa ex-vizinha, que ela, na verdade, se vocês quiserem responder algo, eu entendi mais como um elogio, mas ela colocou na forma de pergunta, né? Ela disse: como ter uma família tão amorosa e tão carinhosa, né? Que acolhe, que a gente se sente bem, se sente acolhido.
Eu acho que isso também é um pouco da personalidade de cada um, né? A gente sempre, por exemplo, eu sempre gostei de pessoas, sempre gostei de gente, então eu gosto de acolher, a gente sempre gostou de receber em casa, né? E eu acho que é um valor que a gente passou quase sem querer, porque eu sempre fui muito afetuosa, sempre gostei muito de abraço, de beijo, de estar junto, de ficar grudado, abraçadinho, né? Eu lembro quando vocês eram pequenos, a maior sensação era alugar fita de DVD. No fim de semana a gente pegava, eu acho que 5, 6 às vezes, né? Tinha umas promoções fim de semana que podia pegar. E a gente se colocava assim, empoleirava no sofá, assim, um do ladinho do outro. Quando era frio vinha coberta e daí vinha refrigerante, bala e pipoca e tudo que tinha. A gente fazia piquenique na sala, vendo filme. Então a gente sempre gostou, eu sempre gostei disso, né? Eu adorava ver filme com meu pai. Naquela época a gente não chamava, mas a gente já tinha as séries, né? Que eram aqueles seriados que toda semana tinha um seriado diferente, né? Um episódio diferente. E era a série da época, né? Só que não se usava esse termo. E eu adorava ficar assistindo com meu pai. E daí ele já puxava também uma pipoca, uma laranja, e ali ficava, né, na sala. E foi uma coisa que a gente passou para vocês, que a gente adorava fazer. Uma maneira de a gente ficar junto com vocês, né? Fazendo uma coisa que todo mundo gostava. A gente sempre procurava um filme que fosse um filme que atendesse para as crianças e para nós também, né? Que fosse um lazer para nós também. Mas o lazer maior, a gratificação maior, era estar com vocês naquele momento, né? Todo mundo junto. Da mesma forma quando a gente viajava também, nas férias, ficar junto, fazer alguma coisa junto, os 5, né? Isso era muito legal. Da mesma forma, eu acho que a gente foi criado em família grande, né? Sempre reunido, a gente também, o meu pai também, os irmãos dele moravam, as irmãs moravam na mesma cidade, então toda semana, né, a gente ia visitar os tios, né? Final de semana era dia de fazer a visita nos tios aí, então aí quando viemos aqui para Balneário, por exemplo, que a gente ficou longe praticamente, né? Era só nós que morávamos aqui, mais um irmão. Aí fizemos o sítio aqui, né? Compramos o sítio, começamos do zero a fazer e tal. Então a nossa maior alegria, né? E um dos motivos, né, de fazer aqui é poder reunir a família, né? Ter um lugar mais sossegado, onde pode receber todo mundo e tal. E tanto é que no começo foi, né, muito, a gente reuniu praticamente todo final de semana, reunia os irmãos aqui, né? E os sobrinhos e tal. Então eu acho delicioso, né? A gente poder... o meu pai é de origem italiana, né? Adora a família reunida, adora a festa, né? E a minha mãe também cozinhava muito bem, então também, né, a gente gostava de se reunir ao redor da mesa, é mais um motivo. Isso aí acho que a gente vai levar e eu acho que não tem sentido, né, a gente querer ser feliz sozinho. Eu, por exemplo, não consigo ficar um final de semana trancado dentro de casa, né? Já passo a semana toda lá, eu acho que no final de semana tem que mudar de ares, tem que, né, dar até para dar uma respirada melhor e tal, né? De preferência em contato com a natureza ainda. Teve uma outra pergunta que era referente a tantas mudanças, né? Mudança de cidade que vocês fizeram, a gente fez, né? Mas vocês ainda mais do que eu. E com relação aos filhos, assim, como era tudo isso, né? Porque mudar de cidade um casal é muito diferente de mudar de cidade um casal com 3 filhos, né? Pequenos. Então, como era isso? Eu penso que sempre foi bem tranquilo, assim, a viagem. Mas eu lembro, assim, que a mudança mais impactante foi a de Jaraguá do Sul para cá, porque o Júnior já estava na escola, vocês dois estavam no prézinho, né, na pré-escola, não lembro exatamente como é que era a nomenclatura na época, mas o Júnior já estava no 1º ou 2º ano, e era uma cidade que a gente amava morar, Jaraguá do Sul, uma cidade muito boa, ainda hoje a gente gosta de ir lá, e o colégio era muito bom, foi um colégio que nos acolheu muito, e acolheu a vocês 3 de uma maneira muito especial, no sentido assim de ser muito afetuosos, muito carinhosos, muito
com uma escuta daquilo que a gente queria, né? Que a gente desejava. E ele estava muito ambientado na escola, né? Já tinha os amigos que ele gostava muito. E eles fizeram uma festa de despedida para ele, sabe? Daí a gente foi participar, compraram uns salgadinhos. Todas as crianças escreveram cartinha para ele, desejando felicidades na nova escola, na nova cidade, sabe? Então a gente sente assim que principalmente ele e vocês também sentiram essa vinda, talvez por isso, porque já estavam um pouco mais velhos e aí já tinham um relacionamento de amizade. Tava mais tempo também, não? Ou nas outras? Não, foram 4 anos, né, amor? Foram Mais ou 4, menos? em Mata foram 3 e lá foram 4. E então eu acredito que por isso, porque já tinha assim estava começando uma raiz, né? Lá, então foi mais impactante assim a mudança para cá. E um estilo de vida aqui totalmente diferente, né? Uma cidade bem litorânea, uma cidade onde ninguém conhecia ninguém. Hoje você já sabe que existem muitos adolescentes jovens que nasceram em Balneário Camboriú, né? Mas na época, para achar alguém que tivesse nascido aqui era raro, né? Eu sempre falava, Balneário é uma cidade de ninguém, né? Porque vem cada um do seu lugar, cada um com as suas raízes, com as suas histórias. E uma cidade que não tinha muita tradição, né? Então a gente ficava assim um pouco perdido no início, assim, que a gente veio de de lugares, de cidades que eram diferentes por serem mais interioranas, né? Então acho que foi a mudança assim mais impactante. Mas por outro lado, eu acho que foi uma experiência muito rica, tanto para nós, nem se fala, mas para vocês também, né? E desde pequeno aprenderam a conhecer realidades diferentes, né? Longe da família, então isso obrigava a fazer amizades mais rapidamente, né? Não ficava restrito aos primos ou coisa parecida. E a gente tinha que se unir mais também, né? Sim, nós também, né? Porque já que não tínhamos parentes por ali e tal, mas eu vejo com um grande crescimento, uma oportunidade de crescimento, né? Tanto é que até hoje, né? Algumas amizades que a gente fez nesse período aí, nessas diversas cidades que a gente passou, a gente cultiva ainda, né, como algo muito bom, pessoas que a gente quer muito bem. E para vocês também, eu acho que foi uma oportunidade de crescimento, até para comparar escolas, né, que eram realidades... Treinar o desapego, né? Exatamente. Cada mudança é um grande desapego, né, inclusive dessa parte, né, de amizades e tal, emocional, né? Queira ou não, acabam não se revendo, né? A grande maioria delas, né? Exatamente. Agora chega um momento meio crítico para mim, não tanto para vocês, é a oportunidade da vingança. Eu quero saber se vocês querem me perguntar algo. Nossa! Eu preciso pensar agora. Pensar. Então, vou me vingar também. Qualquer coisa a gente edita, não vai pro ar, mas fica à vontade. Como é que é ser filha da Lígia ou filha da Lígia do Paulo? Pode decidir. Você quer falar dos dois ou só de mim? Como é? Qual a sensação? Eu acho Faz os que desafios, o que tem de bom, o que poderia ser melhorado. Eu acho que tem uma imensidão aí no meio, né? Sim. Que, na Pode verdade, a resumir. gente explora a vida inteira, né? Tudo que a gente vê hoje ainda, né? A gente estudando constelação e tudo mais, a gente vê que muita coisa começa e termina nos pais, né? Então, eu também estudando maternidade, eu vejo a grande responsabilidade que a gente tem, né? Então, poderia dizer diversas coisas, mas a primeira coisa que me vem, assim, quando tu perguntasse vem um orgulho, né? E uma certa responsabilidade também, porque do mesmo jeito que eu ouvi o pai falar do velório do vô, como ele ouviu as pessoas falando, eu sempre ouvi muito e sempre vi muito vocês servindo aos outros, fazendo bem aos outros, né? Seja alguém que vocês nem conhecem lá através do Lions, ou seja o irmão que está precisando de alguma coisa.
né? Então eu acho que isso para mim é uma satisfação de ter nascido nesse lugar, assim. E ao mesmo tempo, né, quando a André pergunta, como é que é o segredo para uma família tão amorosa, né? Eu acho que isso também me traz também esse lugar de honra, assim, porque claro que existem desafios, né? Sempre vai existir em toda a família, e a gente vem na família que a gente vem para aprender com isso e para desenvolver, mas eu sempre me senti muito amada, né? Então, é isso, assim, eu acho que eu sempre senti que eu tenho lugar, eu sempre senti que eu pertenci, que eu sou respeitada por quem eu sou, sabe? Então, é uma grande felicidade ser filha de você. Fiz uma boa escolha. Que bom, querida. Estamos felizes. Veio alguma pergunta? Não. Tá bom. Então, pra gente finalizar, eu queria pedir, né, ou sugerir, enfim, que vocês trouxessem, se a gente pudesse agora pegar esse vídeo e o mundo inteiro ouvir, qual a mensagem, a frase, a reflexão que vocês gostariam de deixar para as pessoas? Acho que viver intensamente o dia de hoje, né, preocupados com os problemas de hoje, com um olhar muito atento ao nosso redor, né? Não só a nossa família, mas a nossa comunidade, e procurar a cada dia que a gente acorda fazer a pergunta, né? O que eu posso fazer para deixar esse mundo um pouquinho melhor hoje, né? Muitos dos problemas do mundo a gente não consegue resolver, mas se a gente começar a resolver o problema, né, um pequeno problema a cada dia de quem está ao nosso lado, o nosso mesmo, né, tornar esse mundo ao nosso redor 0,001% melhor do que foi ontem, com certeza esse mundo, né, se várias pessoas pensarem da mesma forma, a gente vai conseguir deixar para os nossos netos, bisnetos aí um mundo bem melhor. Eu e Paulo somos casados há 43 anos e muita gente chega para nós e diz, nossa, como é que a gente faz para viver assim? Vocês são exemplo, não sei o que. A gente não é exemplo de nada, né? Ou de algumas coisas só. A gente briga, a gente tem momentos que um não consegue olhar para o outro, eu até brinco, às vezes dá vontade de pegar o Paulo e jogar pela janela do apartamento, mas eu acho que isso é normal de cada casal, de cada família, porque nem tudo é bom o tempo todo. Eu acho que só Deus que é bom o tempo todo, né? Essa frase eu gosto agora. E então eu penso que a mensagem que eu deixaria é de viver com intensidade a vida, porque a vida ela é muito rápida, ela passa muito rápido. As coisas acontecem assim, né? Então, procurar se autoconhecer é uma coisa que para mim eu acho que é o leme, né, da minha vida. O autoconhecimento, eu penso que é tudo, é a gente se conhecer e saber aonde que realmente a gente pode melhorar, a gente pode ser melhor para os outros e para si próprio, né? Ter um Deus que tudo comanda, que tudo faz pela gente, que quer que a gente seja bem e que a gente fique bem, que seja alguma coisa de boa para o mundo, que a gente deixe alguma coisa de bom para o mundo, né? E fazer o nosso melhor sempre e sabendo que nem sempre a gente vai estar bem, nem sempre o dia vai ter sol, nem sempre as coisas vão ser como a gente gostaria que fosse, mas está tudo bem. É para a gente crescer, é para a gente amadurecer e tudo tem um propósito na vida, eu acredito nisso, e cada coisa tem o seu momento. Então é viver cada dia e tentar não se preocupar com o que vem pela frente, se preparar, sim, lógico, se organizar e fazer projetos, ter sonhos, mas sabendo que a gente não controla nada, a vida é um sopro, como se diz, né? E a gente tem que aproveitar cada minuto, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer daqui a pouco, né? Valorizar as pessoas que a gente tem ao nosso redor, as coisas boas que nos acontecem, as mínimas coisas, como estar aqui curtindo a nossa filha, como estar curtindo a nossa família,
como estar lendo um livro e usufruindo tudo que ele tem de bom, né? A natureza, enfim, eu penso que a felicidade ela está nas pequenas coisas, porque não adianta a gente querer sonhar só em ir para Disney, ir para Itália, que era meu sonho, e fazer coisas grandiosas. Eu penso que muito mais a gente deixa a nossa marca na vida das pessoas, fazendo o outro feliz, dando um abraço gostoso, falando uma palavra que às vezes a pessoa está precisando naquele momento, sendo presença, só sentar do lado, né? E aproveitar as coisas boas que Deus deu pra gente proporcionar e usufruir. Acho que isso que é o mais importante. Muito bem, muito obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada Quero pelo agradecer convite. muito vocês, não só pela presença aqui, mas pela presença sempre na minha vida. Eu já falei isso várias vezes para vocês, mas quando a gente estava aqui no começo arrumando as coisas, né? E enquanto eu fui ali pegar alguma coisa, a mãe estava ali já vendo a posição do celular, ver se estava boa. E eu nos vi muito nesse lugar, assim, vocês estão sempre apoiando e participando de todo o movimento que eu faço, estão se envolvendo, estão sempre dando os pitacos, às vezes é demais, mas tá tudo certo. É melhor que seja demais do que de menos, né? Porque eu sinto um real interesse de vocês na minha vida, em que eu siga meus caminhos, em que eu tenha sucesso, e vocês realmente contribuem muitas vezes com a mão na massa, né? Olhando aqui ao redor, quando a gente começou esse negócio, o projeto aqui do Lime City também, estava ali pintando parede, fazendo coisa, então vocês nunca medem esforços para estar presente, para estar junto, e eu sou muito grata por isso. Obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui. E eu me orgulho muito da filha que tu és, da mulher que tu te tornaste, e das coisas maravilhosas que tu fazes, da mãe maravilhosa que tu és, amiga, empreendedora, profissional, enfim, a gente tem muito orgulho de si. Bom, obrigada. E a gente deseja muito sucesso também para esse projeto, que é muito legal. Muito obrigada. Então, é isso. Tchau, Continuem pessoal. aqui e logo, logo estamos de volta.